Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo, canal Cláudio X. Hoje é quinta-feira, 20 de dezembro de 2018. Queria começar esse vídeo agradecendo a todo mundo que já se inscreveu. Temos hoje 245 pessoas inscritas. Se você está vendo pela primeira vez esse vídeo, ativa aí o botão de inscrever-se, ativa o sininho de notificações para sempre receber novos vídeos. A nossa ideia de boicote ao consumo, por Lula livre e de enfrentamento ao governo Bolsonaro está começando a se espalhar dentre os nossos companheiros. Então, isso é uma forma que a gente encontrou de maneira pacífica, de maneira silenciosa, inteligente, atacar o coração desse golpe, que é o sistema financeiro, a burguesia e aqueles que são donos do capital, tá bom? Então, eu havia me comprometido a fazer pelo menos um vídeo a cada 2 dias. Ontem seria um dia que eu iria gravar um vídeo, mas depois de toda aquela confusão da liminar que foi cassada, né, pelo presidente Dias Toffoli, o presidente do Supremo Dias Toffoli, uma liminar que havia sido concedida pelo ministro Marco Aurélio, a gente realmente não encontrou clima para gravar vídeo, mas, de certa forma, toda essa consternação em volta da liberdade do presidente Lula de ontem e mais uma demonstração arbitrária de como o golpe ele está bem articulado com a Casa Militar, com a mídia, com, com forças ligadas à Polícia Federal, ao Ministério Público, como tudo isso está muito bem orquestrado e que reforça o nosso discurso de que a gente tem que encontrar medidas fora da institucionalidade, como bem lembrou a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann. Tá? Eu não vou traçar maiores análises em relação ao que aconteceu ontem, tá? Foi feita muita discussão em cima disso. A TV Brasil 247 passou o dia cobrindo isso. Outros blogs de esquerda, o DCM, enfim, Conversa Fiada, o Paulo Henrique Amorim, enfim, muita gente comentou e mostrou realmente a arbitrariedade, uma situação de exceção que está ocorrendo contra o presidente Lula, é uma perseguição política clara que já está ficando bastante complicado para o Estado brasileiro continuar, conter a versão de que a gente ainda está no Estado democrático. Tá? Então, existem várias discussões, né, nessa reportagem aqui do UOL, falando de que a decisão da liminar dada por Marco Aurélio realmente só poderia ser derrubada pelo pleno do Supremo ou pelo próprio Marco Aurélio, já que o presidente em regime de plantão, como o Dias Toffoli, não teria essa prerrogativa dada a jurisprudência do Supremo. Uma coisa também que ficou bastante claro ontem, né, eu observei que logo depois que o Marco Aurélio concedeu a liminar, já a Globo News entrou em plantão, em regime de plantão, e começou aos poucos, nas organizações Globo, começou aos poucos mostrar os caminhos pelos quais a justiça deveria percorrer para impedir a soltura de Lula. Então eles começaram a soltar notas de que a Raquel Dodge, a Procuradora-Geral da República, começaria a dissertar um pedido de negação desse recurso, dessa liminar, que Dias Toffoli iria analisá-la, mas que provavelmente iria derrubar essa liminar. Então, e foi exatamente o que aconteceu. Tá? Então, são situações que começam a ficar bastante previsível, né, dentro de um estado de exceção como é o estado que está ocorrendo no Brasil. Tá? E sem falar da reunião do Estado-Maior das Forças Militares que foram deliberar sobre essa soltura ou não do presidente Lula. Eu estou lendo um livro muito interessante, que é esse livro que eu queria mostrar para vocês, chama-se Frágil Democracia, do Jorge Zaverutia, que ele fala da influência, né, do Exército nos governos pós-ditadura militar, desde Sarney até Fernando Henrique Cardoso. Ele traça vários momentos em que demonstram que as forças militares nunca saíram do poder de fato, e no governo Bolsonaro eles viram a oportunidade de voltar. Então, na minha concepção, é uma tática de aproximações sucessivas. A gente viu ontem generais se manifestando no Twitter, generais pedindo a cassação do ministro Marco Aurélio. Então, aos poucos, as forças militares se sentem à vontade de entrar na discussão política como faziam na época do regime
militar instituído. Então, eu não vou me ater muito a esses pontos, eu tenho muita informação para a gente falar aqui. Eu queria começar com essa reportagem na quarta-feira que saiu ontem sobre a economia argentina entrar oficialmente em recessão. Caiu 3,5% nesse último trimestre, então é o segundo trimestre consecutivo em recessão. A Argentina, durante muito tempo, ela foi pontuada pelos nossos analistas políticos da grande mídia como exemplo a ser seguido pelo Brasil, de que as reformas neoliberais implantadas por Macri seriam um sucesso e trariam o crescimento pujante da economia argentina. E o que a gente vê hoje é a derrocada da economia argentina e a provável derrota de Macri nas eleições de 2019, provavelmente pelas forças progressistas de esquerda lideradas pela Cristina Kirchner. Então, e durante muito tempo existe também uma concepção política de que, inclusive, gerou até um termo que é chamado o efeito Orloff, né? O que acontece com a Argentina muito provável, fatalmente ocorrerá com o Brasil, né? Nós seremos a Argentina de ontem. Então, são cenários sombrios que começam a se formar no nosso vizinho mais próximo, mais forte no nosso comércio via Mercosul. Então, são informações que acendem um sinal de que o que está previsto para o Brasil provavelmente repetirá o fracasso da Argentina. Em relação à Bolsa de Valores, ela volta a cair. Caiu ontem e caiu hoje novamente, fortemente, devido principalmente à alta dos juros do Fed, o Banco Central Americano. Voltou a subir a taxa de juros entre 2% e 2,5%. Sinalizou de que vai continuar a política de aumento gradual no próximo ano, por pelo menos mais 2 ajustes. Petróleo continua, o preço do petróleo internacional continua caindo fortemente, caiu ontem e cai hoje novamente, principalmente devido a um excesso de oferta que está sendo implementado pelos países da Organização de Produtores de Petróleo, a OPEP, uma baixa demanda mundial, reflexo de uma desaceleração da economia global. Então, todo aquele cenário que existiu no início do governo Dilma, em 2015, ou seja, queda da arrecadação por meio de uma queda do preço de commodities internacionais, junto com um cenário político turbulento e com uma recessão global que se avizinha, formam um cenário perfeito para que a gente consiga pressionar o governo Bolsonaro. Serão tempos difíceis que vão se avizinhar. Né? Políticas neoliberais em países como o Brasil, emergentes, costumam dar muito errado. Essa reportagem do Valor mostra que frustração com o Fed eleva a pressão sobre mercados emergentes. Por quê? Porque essa política de aumento gradual dos juros do Fed é justamente aquilo que os analistas econômicos apontam como o principal fator que vai desencadear a recessão econômica dos Estados Unidos, né? E uma possível crise nas bolsas de valores, vinculadas principalmente às empresas que estão com capital investido na bolsa de valores, já que essa crise que se avizinha é de uma outra natureza, diferente daquela da crise que foi feita em 2008, né, com os títulos subprimes, os títulos lixos, né, relacionados com as hipotecas das casas da classe média americana. Então, essa crise é uma crise mais vinculada ao empresário e às empresas que estão com capital investido na bolsa de valores. Então, é uma crise com um potencial muito mais destrutivo desse ponto de vista. Essa crise está no radar dos investidores para o próximo ano, para 2020. O Alan Greenspan, que foi presidente do Banco Central do Fed, né, americano, durante 19 anos, né, de 1987 até 2006, ele fala justamente nessa reportagem do Valor de que ele prevê uma correção nas bolsas de Nova York e sugere ao investidor que busque abrigo. Ele consegue enxergar correções de até 30% na bolsa de valores. Então, é um cenário altamente conturbado que vai se desenhando, baixa demanda de petróleo, queda de receita de commodities, né, pelo Brasil, já que o dinheiro, os valores que o país arrecada através dos royalties do petróleo advém justamente da exportação do petróleo, desaceleração da economia global, crise na Argentina, que é um dos maiores importadores, principalmente da indústria automobilística,
Bolsonaro continua criando problemas com a Cuba e a Venezuela, né? Falou ontem pelo Facebook que vai agir dentro, lógico, das instituições legais, mas o que ele puder fazer contra Cuba e Venezuela, ele vai fazer, certo? Isso fez com que a Folha de São Paulo lançasse um editorial ontem chamado Relações Ideológicas, falando justamente, criticando essa postura litigiosa de Bolsonaro contra países amigos, né, que possuem relações diplomáticas com o Brasil e comerciais. E hoje, né, tivemos a informação de que a Cuba, ela até então está se firmando um calote de 6 milhões, né, ao governo brasileiro por relações comerciais que deviam ao Brasil. Então, é mais um recado de Cuba contra o governo Bolsonaro, que vem justamente dessa relação litigiosa que surgindo, adotada pelo governo Bolsonaro. Tá? Internamente, a gente tem uma redução pelo Banco Central da expectativa de PIB para esse ano, 1,3%, reduzindo de 1,4% para 1,3% em apenas uma semana. O monitor da Fundação Getúlio Vargas do PIB para o mês de outubro, ele aponta uma queda de 0,3% em relação a setembro. Essa metodologia adotada pela Fundação Getúlio Vargas, ela é muito mais próxima da oficial do IBGE, então ela aponta realmente o enfraquecimento da economia no mês de outubro, o primeiro mês do último trimestre do ano, é um mês que historicamente está relacionado a um aumento de demanda pela indústria, pelo serviço, pelo comércio, justamente puxada pela perspectiva de compras do fim de ano. Então, essa redução de 0,3% em relação a setembro traz um cenário de enfraquecimento da economia e todos os analistas são unânimes quando falam sobre a dificuldade em retomar o crescimento quando se tem um contingente de 13 milhões de pessoas desempregadas, então que traz baixo consumo e o consumo interno do Brasil representa basicamente 60% do PIB brasileiro. E é justamente aí que a gente deve atacar, reduzindo o consumo, boicotando o consumo, para que enfraqueça politicamente, economicamente o governo Bolsonaro, para no momento certo, assim como os coletes amarelos foram às ruas da França, a gente vai às ruas do Brasil lutar por um país mais democrático e mais justo e pela liberdade do presidente Lula. Tá bom? Tiveram algumas declarações polêmicas também do Paulo Guedes em relação ao Sistema S, né? Sugeriu dar uma facada no Sistema S, cortar em até 50% os recursos destinados ao Sistema S, então Senac, SESI, SEBRAE, os próprios órgãos, esses órgãos já emitiram notas contestando o Paulo Guedes, de que esse corte traria milhões de estudantes prejudicados pelo não fornecimento de cursos, de capacitação, que é a porta de entrada, né, para a indústria, para o comércio de milhões de jovens, fechamento de mais de 160 escolas técnicas do SESC e do SENAI, além dos desempregos que gerariam também com fechamento de unidades desse sistema. Então, a ideia do Paulo Guedes é desonerar a folha. A gente já conversou aqui de que a ideia do capital produtivo não é mais oferecer lucro através do aumento da produção, da inovação tecnológica, e sim a desoneração da folha. Então, por isso a reforma trabalhista, por isso a retirada de direitos, por isso o ataque aos direitos previdenciários, né, que compõem uma parte da folha de pagamento, e uma outra parte que está vinculada justamente a esses recursos que são destinados ao Sistema S. Essas desonerações, como diz aqui o Sintra, que é o novo secretário de Economia do governo Bolsonaro, fala que serão definitivas. É uma tática que já foi tentada por Dilma, na expectativa que com a desoneração gerasse mais emprego, mas a gente sabe que o empresariado brasileiro pega essas desonerações e transforma em lucro e em rentismo na Bolsa de Valores. Tá bom? Então essas foram as principais informações que eu queria falar hoje. Nós temos que continuar no boicote ao consumo, continuar difundindo a ideia. Então você que está assistindo esse vídeo, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, compartilha a ideia, compartilha o canal, curte aí para alcançar o maior número de pessoas possíveis, tá bom? Pretendo gravar um novo vídeo amanhã, trazer mais informações e vamos continuar com o nosso movimento, tá bom? Célula livre, sem consumo. Até amanhã, pessoal.